Meus amores, voltei novamente, certo? Para passar a atividade hoje da aula de geografia, que é no livro, ok? Então, nossa aula de geografia, ela vai dar continuidade à nossa aula das 3 semanas passadas, que é falando sobre a agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? Então, o que a gente entende por extrativismo? E extrativismo é toda atividade econômica, certo? No qual o ser humano, ele retira da natureza recursos como vegetais, animais e minerais. Ou seja, ele extrai da natureza tudo aquilo que ele vai usar, né? Que ele pode aproveitar da natureza para formar outras matérias-primas, ok? Então, esse extrativismo, ele é uma atividade muito antiga mesmo, e é de importância fundamental para o ser humano. Ou seja, os indígenas eles já vinham fazendo isso há muito tempo, ou seja, é muito antigo, certo? Então, como assim? Quando a gente fala da extração do pau-brasil, já era um tipo de extrativismo, certo? Que era feita pelos portugueses que vieram para o Brasil, como vocês viram na semana passada, eu falei em relação à retirada do pau-brasil, certo? E era também uma prática econômica no Brasil. Por que era uma prática econômica? Porque os portugueses tiravam o pau-brasil, como eu falei, e levavam para Portugal para vender. Então, o que a gente vai falar agora? Do extrativismo vegetal. Quando a gente fala do vegetal, a gente está falando de quê? De tudo que vem da natureza em relação aos vegetais, certo? Ou seja, a madeira, que vocês conhecem, né? Ela é de suma importância. Então, a gente sabe que tudo que é retirado da madeira, muitas coisas que a gente usa, é retirado da madeira. Como, por exemplo, a extração de vegetais, né? Que é para a formação de quê? A madeira, que é a principal fonte de extrativismo vegetal, né? É onde a gente se faz o lápis, que é retirado da madeira, né? Onde se faz o papel, aquele papel que a gente escreve, que é retirado da madeira, certo? E o celulose, que é papel e celulose, né? Então, como de celulose, também retirada aqui a borracha, né? De uma planta, né? Da seringueira, que é feito a borracha, certo? Então, através do extrativismo vegetal, nós podemos retirar o papel, que é feito do vegetal, né? Da madeira, né? Das árvores, e o lápis de escrever, aquele lápis que a gente usa, entre outras coisas, ou seja, para fabricação de móveis, para fabricação de madeiras, para construção de casas, para construção civil. Então, tudo isso, todo o extrativismo vegetal, que é tirado do vegetal, é usado em outras matérias para o consumo do ser humano, ok? Então, vocês entenderam? O extrativismo vegetal é o extrativismo extraído do vegetal, ou seja, da planta, da madeira, certo? Até a gente pode também falar em relação às plantas medicinais, que é retirado do extrativismo vegetal para a formação de um medicamento, né? Que pode ser o boldo, o capim-santo, entre outras coisas, né? Se a gente for estudar, vai muita coisa, né? A gente vai passar o dia todinho aqui falando muita coisa em relação a isso, certo? Quando a gente fala do extrativismo animal, meus amores, a gente está falando o quê? Da prática da pesca e a prática da caça. Se lembra que eu falei semana passada não, minto eu. Eu falei, semana passada, a pecuária, que o Brasil ele é o maior produtor, ou seja, ele exporta carne bovina, certo? Então, a gente está falando em relação a quê? Extrativismo animal, extrair, retirar, certo? É a prática da caça e da pesca. Então, a pesca, ela é praticada mais no mar, certo? Rios, lagos, praias, represas, certo? Por exemplo, a sardinha, que eu te trouxe aqui para vocês, né? Ela é um extrativismo animal. Por quê? Porque os pescadores, eles pescam a sardinha, certo? E colocam e enlatam. Ou também o peixe, que a mamãe compra na feira, né? Que é pra gente comer lá na feira do peixe, né? É um extrativismo animal. Porque a pesca e a caça também, né? Que é caçar, né? É importante para o extrativismo animal. Mas tem um detalhe. A gente tem que saber trabalhar esse extrativismo animal, que não é matar os animais de qualquer forma. Então, tudo tem uma lei, tem um processo, certo? É autorizado pelo IBAMA, certo? Que a gente também vai estudar também o IBAMA, né? Então,
o peixe, que a gente tá vendo aqui, a sardinha em lata, ela é um extrativismo animal. Por quê? Porque o pescador foi lá, tirou e colocou na latinha e foi levado para o supermercado, e também os peixes que são vendidos na feira, né, para o nosso consumo, ok? E esse extrativismo animal, ele também já é antigo, porque os índios, né, eles já vinham praticando esse extrativismo. Agora, o extrativismo mineral é o quê? Esse extrativismo mineral é quando ele é retirado do solo, os minérios. Você lembra que a gente falou no solo, em ciências, que a gente falou que é retirado do solo, o petróleo, o gás, entre outras coisas? Então, ali era um extrativismo mineral, certo? Então, ele também é muito utilizado economicamente, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte. As pedras preciosas, vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Essas pedras preciosas aqui, certo? Que a mamãe usa no anel, no colar, que assim, então é pedra preciosa, né? Mas aqui eu estou mostrando a vocês que essa verdinha aqui, ó, gente, ó. Essa pedrinha aqui, deixa eu colocar no papel aqui para vocês verem, ó. Essa pedra preciosa, vocês estão vendo? É um minério que é retirado do solo, certo? Então, antigamente existia muito minério, mas como os portugueses vieram e levaram quase tudo, então é difícil encontrar essas pedras preciosas, como a bauxita, como o ouro. É muito raro encontrar, porque os portugueses, quando vieram para cá, eles levaram tudo, exploraram, levaram tudo, certo? Então, as pedras preciosas que são retiradas do solo, que é o minério, é o extrativismo mineral, certo? É retirada do solo, é um minério, certo? Então, os principais minérios do Brasil são o quê? São o ferro que todo mundo conhece, né? Um ferro, a gente sabe o que é um ferro, né? Que eu não tenho aqui, mas a gente sabe o que é um ferro, né? O manganês, a bauxita, o alumínio, certo? Que a gente faz a panela, o alumínio, isso aqui é um minério. Aquele alumínio que a mamãe faz a comida, aquela panela, ele é um alumínio, ele é um minério, ele é um extrativismo mineral, ok? Então, o níquel, o chumbo, certo? Que a gente não tem aqui também, o chumbo, o cobre, o petróleo. Você lembra do petróleo que eu falei? Que é colocado nos carros, né? Que é extraído da gasolina, o gás de cozinha, certo? O carvão mineral não é esse carvão aqui que a mamãe compra para fazer fogo, assar milho. Não, esse aqui é um carvão vegetal, esse aqui é um extrativismo vegetal. O carvão mineral, ele é retirado do solo, certo? E o sal, aquele sal que a mamãe cozinha, bota na comidinha para ficar bem gostoso. Isso aqui também é um mineral. O ouro, certo? O ouro, a gente tá aqui uma correntinha, né? Ó, correntinha aqui também é um minério, o ouro, certo? Então, o manganês é um minério muito importante para a fabricação de quê? De aço. Então, no Pará, em Minas Gerais, na Serra dos Carajás, são onde nós podemos encontrar o quê? O manganês, certo? Então, existem vários lugares no Brasil que nós podemos encontrar esses minérios, certo? Não é todos os lugares do Brasil, não. Então, tem certos determinados lugares onde podemos encontrar, certo? O petróleo, como eu já falei, ele é uma fonte de riqueza. Então, não é só no Brasil que a gente encontra petróleo. Na Arábia, nos Estados Unidos, em outros lugares. Existe país que tem mais petróleo e existe países que tem menos. Existem países que exportam petróleo para fora, existem aqueles que guardam petróleo, né? Que é mais rico, né? E exporta para fora em grande quantidade para os países que não tem essa grande quantidade de petróleo, certo? Então, esse petróleo, eu já falei, que ela encontrar lá no fundo do mar. Eu vou mostrar um vidinho para vocês como é a plataforma onde é retirada esse mineral, né? Que também é um mineral, é um extrativismo mineral, certo? Então, os principais lugares, né? As principais plataformas, esses principais lugares que é explorado o petróleo, pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Sergipe, Bahia. São os principais lugares
onde as plataformas são colocadas para extração do petróleo, certo? E além de tudo, do petróleo a gente já viu que é retirado o que? A gasolina, o querosene, entre outras coisas. Então, a gente falou do carvão mineral, que é um carvão que é retirado, que também é muito importante para ele não agride muito o meio ambiente, porque não é igual esse carvão aqui, que é o vegetal, né? Que as pessoas têm que queimar as árvores para transformar um carvão, né? Diferente, ele já vem são restos de petróleos aproveitados, não é isso? E no estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são os principais jazidas de carvão mineral, certo? O sal marinho, como eu já falei, né? O sal marinho, aquele salzinho que a mamãe usa, né? Ele é de consumo humano, que também é um mineral, é de consumo humano, certo? E ele é encontrado também no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Então, esse sal aqui, ele é retirado do mar, né? Passa por uma técnica muito grande para até chegar a esse estado aqui que vocês estão vendo, ó. O sal, aquele salzinho que a gente, né, coloca na comida para dar um gosto saboroso. Então, vejam bem, meus amores. Então, é muito importante a gente ler a atividade, a gente assiste o vídeo para entender e tem que ler também o livro, a anotação para a gente entender melhor, certo? Então, a gente falou aqui do extrativismo vegetal, do extrativismo animal e do extrativismo mineral. O extrativismo é retirar, ou seja, retirar tudo do solo, ou seja, retirar as coisas que tem no solo, produtos que tem no solo, para a fabricação de outros produtos. Ou seja, é uma matéria-prima, a primeira, que é transformada em outras coisas, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu aqui trouxe alguns exemplos desses extrativismo mineral, vegetal, animal, para uma melhor compreensão. Mas se a gente for fazer uma pesquisa em casa, se a gente for fazer um levantamento, existe muita coisa, algumas coisas, né, vamos praticamente dizer, que é do extrativismo no nosso dia a dia, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, ok? O assunto é extenso, mas a gente tem que fazer um resumo para não ficar muito cansativo. Mas de acordo com o que vocês viram aqui, com esses exemplos que vocês pegaram, né? A sardinha, que é extrativismo animal, o papel, que é extrativismo vegetal, o sal de cozinha, que é um extrativismo mineral, a pedra, né, que a mamãe usa no pescoço, no colarzinho, é um extrativismo mineral. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, todos esses produtos que são retirados da natureza, ok? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tia tá morrendo de saudade de vocês. Cheiro!